Na parte de metodologia, o óleo foi obtido no conjunto Eduardo Gomes. Ele era utilizado para a fritura de pastéis. Ele foi armazenado em garrafa PET e a temperatura ambiente. Procedeu-se com a filtração a vácuo para a retirada de sólidos indesejáveis. Na etapa de secagem, foi separada 3 amostras em béqueres e postas na estufa a 105 graus Celsius. Elas eram retiradas em tempos periódicos para poder proceder com a pesagem. Eram colocados no dessecador antes da pesagem para poder resfriar. A umidade corresponde, juntamente com substâncias voláteis, à perda de massa sofrida pela amostra em condições de temperatura suficientes para evaporar a água. A secagem é extremamente importante porque ela retira a água e essa água ela é utilizada em vários processos concorrentes, em várias reações concorrentes à reação de transesterificação, como por exemplo a hidrólise, a esterificação e a saponificação. O teor de umidade ele é calculado fazendo a razão entre a massa de água e a massa de óleo, multiplicada por 100. Já o índice de acidez ele é muito importante de ser feito antes de proceder com a transesterificação via catálise básica, pois para isso ele precisa ser inferior a 3 mg de hidróxido de potássio por grama de óleo. O índice de acidez ele é calculado da seguinte maneira: separa-se 2 gramas da amostra e coloca-se a amostra, mistura-se com uma solução pré-homogeneizada de hexano e etanol, na proporção de 2:1, e procede-se com a titulação. Na titulação, adiciona-se a fenolftaleína e o titulante vai ser o hidróxido de sódio a 0,1 molar. A fórmula utiliza-se o volume gasto de solução titulante, o fator da solução, que é 0,944 nesse caso, e a massa da amostra. A massa específica foi calculada utilizando-se a técnica de piquinometria. Calibra-se antes o piquinômetro para saber o volume, utilizando a água, e logo depois pesa ele cheio de óleo e vazio e calcula-se a densidade. O índice de saponificação ele é feito antes da produção do biodiesel. Ele ajuda a entender o quanto aquela amostra pode desandar para a saponificação. Ele nada mais é, segundo Lutz, 2008, que a quantidade de álcali é suficiente para saponificar uma quantidade de amostra de óleo. Para proceder com o cálculo dele, separa-se 2 gramas de óleo e vai ser adicionada uma solução alcoólica de hidróxido de potássio a 4%. Essa solução ela é aquecida a temperatura de ebulição durante 45 minutos. Faz a amostra do branco também, só a mesma coisa, só que retira o óleo, sem colocar o óleo na verdade, e procede-se com a titulação das duas amostras, ou com a titulação da amostra com óleo. Essa amostra ela é titulada com ácido clorídrico a meio molar. Depois faz-se o cálculo, considerando o fator de dissolução desse ácido clorídrico, os volumes da amostra do branco e o peso, a massa da amostra de óleo. Levando em consideração que o óleo é um fluido newtoniano, calcula-se a viscosidade cinemática a partir do viscosímetro de Canofensky. Mantendo-se um banho termostático a 40 graus Celsius, adiciona-se o óleo até uma quantidade suficiente para facilitar o escoamento, e a fórmula da viscosidade é a constante de Canofensky, que é pré-determinada pelo fabricante, e o tempo de escoamento. No planejamento fatorial, inicialmente optou-se pelo planejamento. No planejamento experimental, optou-se pelo planejamento fatorial, 2 elevado a k. Segundo Borges, de 2015, por fornecer uma análise simultânea dos fatores, ele conseguia mostrar os efeitos sinérgicos e antagônicos dos mesmos e quais efeitos eram mais produtivos ou menos produtivos. E ele faz uma análise simultânea e diminui a quantidade de experimentos que você precisa fazer. Porém, quando procedeu-se com esses experimentos, percebia que algumas reações elas não reagiam como esperado, como estava na literatura. Sendo assim, procurou-se soluções e descobriu que o principal motivo desses erros é a quantidade de água que estava presente nas amostras. Filho, 2010, ele fala que o etanol anidro, a 99%, ele é o único indicado
para esse tipo de reação frente ao etanol hidratado, que é 95%, devido à quantidade de água presente nele. Além disso, álcools menos reativos, segundo Castro 2018, no caso do etanol, e também outra situação no caso de ser óleo de fritura, dificulta os altos rendimentos do processo. Sendo assim, conversando com o professor Alex, a gente decidiu optar por um método que amenizasse essas falhas, sendo um método considerado satisfatório para tomar como norte. Temos o Best First Search, junto com análise heurística de busca. Esse método, segundo Barros 2006, fornece um direcionamento mais rápido, eficaz, ao estado meta, avaliando-se os nós de expansão, com o anteriormente tendo algum norte a respeito do domínio inicial. Gumi, de 2007, fala sobre fatores que influenciam mais cada nó e a frequência com que esses fatores influenciam. Isso é extremamente importante para tomar as próximas decisões no caso de análise heurística de busca. Aqui está uma imagem a respeito do Best First Search, é o método da busca informada. Partindo para a produção do biodiesel, está listado aqui as massas molares do óleo, que foi pega por Silva et al. 2015, e a densidade calculada anteriormente, e a massa molar do álcool e a densidade do álcool foi determinada pelo fabricante. Utilizou-se essa fórmula para o cálculo de álcool em cada etapa, e para o cálculo de massa de catalisador, utilizava-se a porcentagem, que era determinada em cada etapa da produção, vezes a quantidade de amostra da reação. Aqui a gente observa como foi feito o procedimento prático. As amostras foram postas em balões de fundo redondo, e esses balões dentro de recipientes contendo água, devido ao fato de que era necessário que o aquecimento não fosse direto na superfície do óleo. Então foi utilizado aquecedores com agitação magnética para poder homogeneizar a reação. Foi colocado também um termômetro na água para aferir periodicamente a temperatura. No caso das amostras de hidróxido de sódio e etanol, o hidróxido de sódio foi dissolvido no etanol, eles foram aquecidos até a temperatura próxima da reação. Foi colocado um plástico filme para evitar a saída do etanol, no caso. Aí foi adicionado a reação e se dá início à reação. Foi adicionado ao balão e se deu início à reação, como a gente vai ver aqui nesse vídeo. O rendimento da reação pode ser calculado levando em consideração a massa de biodiesel formada pela massa de óleo presente no início da reação, como visto aqui na imagem, a separação. Partindo agora para os resultados, eu dividi em teor de umidade, caracterização do óleo, rendimentos e caracterização do biodiesel. Levando em consideração o teor de umidade, esse gráfico ele mostra duas etapas que foram feitas. Uma analisando-se a massa em questão de minutos e a outra de hora em hora. Aqui está o decaimento máximo de cada uma das amostras. O gráfico ilustra a primeira etapa e a segunda. A primeira etapa ela foi prejudicada porque, como era retirada em curtos intervalos de tempo, não dava tempo da amostra voltar à temperatura de ebulição da água. Então ela ficou uma constante. Já na segunda etapa, como foi aferido de hora em hora, observa-se o decaimento muito mais claramente, e a partir da terceira hora observa-se uma constância na massa. Então essa hora que foi utilizada para a secagem na parte de produção do biodiesel. Os valores de teor de umidade em cada etapa está listado aqui: 0,0486% na primeira etapa e na segunda 0,1346. Silva et al. Apresentou valores muito próximos a esse resultado. Em relação ao índice de acidez, o valor médio obtido foi 1,46. Ele está inferior ao padrão analisado pelo
pela ANP, que é inferior a 3%, então ele pode ser realizado a transesterificação via catálise básica. É interessante mostrar que Domingos afirma que, para efeito de produção industrial, é recomendado o índice de acidez menor do que 1 miligrama de hidróxido de potássio por grama. É melhor que 1. Mas Silva e Neto, 2013, afirmam que, pelo fato de ser um óleo reutilizado de fritura, essa acidez é aceitável. Levando em consideração agora a massa específica, o resultado encontrado foi 0,917 gramas por centímetro cúbico, e esse resultado se encontrou de acordo com o padrão da Anvisa para óleo de soja refinado, entre 0,916 e 0,922. No índice de saponificação, a média encontrada foi 149,15 miligramas de hidróxido de potássio por grama. Ele ficou um pouco abaixo do recomendado pela Anvisa e de outros autores também. Aí, segundo Castro, uma das possibilidades para que isso tenha ocorrido é a reação de hidrólise que ocorreu concorrente à transesterificação. Essa reação de hidrólise ela gera compostos não saponificáveis, o que diminui o índice de saponificação médio. Agora, em relação à viscosidade cinemática, foi usado um viscosímetro de 200 com a constante de 0,1 e o valor médio dele foi 35,6, bem próximo de encontrado em outros na literatura. Vale ressaltar que Castro, 2018, fala que o principal motivo para não ser utilizado em motores do tipo, da mesma forma que o diesel no caso, é porque os biodiesel, derivado de óleos vegetais, ele tem a viscosidade muito maior do que os do diesel. Note 2006, ele também fala que é cerca de uma ordem de grandeza maior do que quando comparado ao diesel.